Em uma pequena e charmosa cidade costeira, onde o vento trazia o cheiro do mar e as ruas eram pavimentadas com histórias, Liana trabalhava na Livraria das Lembranças, um espaço aconchegante que pertencia à sua família há gerações. Rodeada por estantes de madeira escura e pelo aroma de papel envelhecido, ela se sentia em casa. No entanto, mesmo com tanto conhecimento e histórias ao seu redor, havia um vazio dentro dela que não sabia como preencher. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava livros empoeirados na seção de literatura clássica, a sineta da porta tocou. O som metálico ecoou pelo ambiente silencioso. Liana ergueu os olhos e viu um homem alto, de cabelos ligeiramente bagunçados e olhos castanhos profundos, atravessar a soleira da porta. Ele vestia um sobretudo escuro, molhado pela chuva, e carregava uma expressão que misturava curiosidade e ansiedade. Algumas gotas escorriam de sua franja, e ele ajeitou o cabelo distraidamente antes de caminhar pelo corredor principal da loja. Com licença. Ele parou em frente ao balcão, tirando o capuz e passando a mão pelos cabelos úmidos. Estou procurando um livro raro, algo sobre cartas antigas. Acredito que possa estar aqui. Liana piscou, surpresa com o pedido. Seu instinto de livreira se acendeu imediatamente. Cartas antigas? Tem algum título específico em mente? Infelizmente não. Apenas ouvi falar que essa livraria tem um acervo especial de manuscritos esquecidos. Estou investigando algumas histórias sobre cartas que nunca chegaram ao seu destino. Ela inclinou a cabeça, intrigada. Isso soa interessante. Eu nunca pensei muito sobre o destino das cartas que se perderam no tempo. Quem as escreveu? Quem as esperava? Por que nunca chegaram? Ele sorriu ligeiramente. Exatamente. Cada carta tem um pedaço de alma. Algumas carregam segredos que nunca deveriam ser revelados. Outras promessas que nunca foram cumpridas. Estou escrevendo um artigo sobre isso. Liana sorriu, sentindo-se envolvida na conversa. Me dê um segundo. Talvez eu tenha algo que possa lhe interessar. Ela se virou e começou a caminhar pelos corredores da livraria. Os dedos deslizaram pelas lombadas dos livros antigos, seus olhos ágeis, examinando títulos e capas desgastadas. Parou diante de uma prateleira empoeirada, afastou alguns volumes e puxou um livro de capa dura e tom amarelado. Ao fazer isso, um envelope deslizou silenciosamente e caiu no chão. O som quase passou despercebido, mas Miguel o notou imediatamente. Ele se abaixou e pegou o envelope com cuidado. A textura do papel era áspera sob seus dedos, a tinta já desbotada pelo tempo. No centro, um lacre de cera antiga selava a correspondência. Isso não pertence à loja. Parece muito antigo. Ela pegou o envelope das mãos dele e o examinou de perto. O nome do destinatário estava quase ilegível, mas um endereço local ainda podia ser lido. Os dois trocaram um olhar longo. O silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo barulho da chuva lá fora, batendo suavemente contra a vidraça. Isso é exatamente o tipo de coisa que estou procurando. Uma carta esquecida pelo tempo, esperando ser lida. Liana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se o destino tivesse guiado aquele momento. Se quiser, podemos descobrir juntos a história por trás dessa carta. Miguel hesitou por um instante, mas então sorriu. Acho que acabei de encontrar minha melhor fonte de pesquisa. Os dois riram, sem saber que aquela pequena coincidência os levaria a um mistério muito maior do que poderiam imaginar. A chuva fina havia dado lugar a um céu límpido e estrelado quando Liana e Miguel se encontraram no pequeno café da Praça Central. O lugar exalava um aroma de café recém-passado, misturado ao perfume adocicado de pão de canela. As luzes amareladas criavam um ambiente acolhedor, perfeito para a noite intrigante que estava prestes a começar. Sentados a uma mesa próxima à janela, os dois observavam a carta antiga sobre a mesa. O envelope amarelado pelo tempo parecia pulsar com a promessa de um segredo esquecido. Liana deslizou a ponta dos dedos sobre o papel áspero, sentindo uma estranha conexão com aquela relíquia do passado. Antes de abrirmos, me diga... Liana começou, fitando Miguel com curiosidade. Por que tanto interesse em cartas antigas? Miguel girou a xícara de café entre os dedos, hesitando por um momento antes de responder. Meu avô costumava me contar uma história sobre uma mulher que escreveu cartas para alguém que nunca respondeu.
Dizem que essas cartas foram perdidas no tempo e que, se encontradas, revelariam um grande segredo. Eu cresci fascinado por isso. Talvez, de alguma forma, essa busca tenha se tornado pessoal para mim. Liana sorriu, intrigada com a resposta. E se essa for uma dessas cartas? Você acha que estamos diante de um segredo que ficou enterrado por décadas? Miguel deu de ombros, um brilho animado nos olhos. Só há uma maneira de descobrir. Com delicadeza, ele deslizou os dedos sob o lacre de cera e puxou a aba do envelope. O selo rompeu-se com um estalo seco, e Miguel retirou uma folha de papel amarelada e ligeiramente frágil. A caligrafia cursiva, mesmo desbotada, ainda era elegante e legível. Liana respirou fundo antes de começar a ler em voz alta. Querido A, espero que esta carta chegue até você. Há algo que preciso contar antes que seja tarde demais. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Se você ainda acredita em mim, me encontre no Farol no dia 17 de setembro, ao pôr do sol. A verdade precisa ser revelada. Com amor, e o silêncio se instalou entre eles. O Farol era uma estrutura antiga, um dos pontos turísticos mais antigos da cidade. Mas ninguém o utilizava há anos. Isso não é só uma carta de amor, Miguel murmurou pensativo. Parece um aviso, um pedido de ajuda. Liana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo naquelas palavras a inquietava. O Farol, ela murmurou. Esse lugar tem uma história estranha. Minha avó sempre dizia que ele guardava segredos. Algumas pessoas juram ter visto luzes lá dentro, mesmo depois de ter sido abandonado. Miguel a encarou, sua expressão se iluminando com excitação. Então, talvez seja o nosso próximo destino. Liana soltou uma risada nervosa e pegou a xícara de café para se aquecer. Estava empolgada, mas também apreensiva. Quem era A e E? O que realmente aconteceu naquela noite mencionada na carta? E por que essa mensagem nunca chegou ao seu destino? Ela olhou para Miguel e soube que, a partir daquele momento, suas vidas estavam prestes a mudar. Acho que acabamos de embarcar em uma investigação muito maior do que imaginávamos, ela disse. Miguel sorriu. E eu não poderia pedir uma companhia melhor para isso. O relógio da parede marcou 11 horas da noite. Do lado de fora, a lua cheia pairava sobre a cidade, como se estivesse observando atentamente o desenrolar daquele mistério. No dia seguinte, iriam ao Farol. E talvez lá encontrassem respostas que o tempo tentou esconder. A manhã chegou coberta por uma névoa densa, tornando a cidade silenciosa e misteriosa. Liana e Miguel se encontraram na entrada da trilha que levava ao Farol. O vento soprava frio, fazendo com que Liana puxasse o casaco para mais perto do corpo. Está pronta para isso? Miguel perguntou, segurando sua lanterna. Não sei bem para o quê, ela respondeu com um sorriso nervoso. Mas acho que sim. A trilha estreita se tornava mais íngreme conforme subiam, e as árvores ao redor pareciam dobrar-se sobre eles, como se sussurrassem segredos esquecidos. A estrutura do farol surgiu entre a névoa como um gigante adormecido. Sua pintura branca estava descascada, e a porta de madeira parecia ter sido trancada há muito tempo. Miguel tocou a fechadura enferrujada e franziu a testa. Trancada. Mas veja isso. Ele apontou para marcas recentes ao redor da fechadura. Alguém esteve aqui antes de nós. Liana olhou ao redor, sentindo um arrepio. Então, algo chamou sua atenção. Perto da base do farol, uma pedra parecia ter sido movida recentemente. Ela se abaixou e encontrou um pequeno envelope preso sob ela. Miguel, acho que encontramos algo. Ela abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia outra carta, escrita com a mesma caligrafia elegante da anterior. Se você encontrou esta mensagem, significa que ainda há esperança. O que aconteceu naquela noite não pode ser apagado, mas precisa ser revelado. O passado não deve permanecer enterrado para sempre. Volte aqui ao pôr do sol, sozinho. Liana e Miguel trocaram um olhar preocupado. Aquilo não era mais apenas um mistério do passado. Alguém naquele exato momento queria ser encontrado. Sozinho? Liana repetiu. Isso não soa nada seguro. Miguel concordou, dobrando o papel com cuidado. Mas também significa que quem escreveu isso pode estar vivo. O vento soprou com mais força e um som distante ecoou pela floresta.
Passos! O coração de Liana disparou. Estamos sendo observados, sussurrou. O farol, silencioso e imponente, parecia guardar mais segredos do que jamais poderiam imaginar. E agora, eles estavam no centro de algo muito maior do que esperavam. O farol era ainda mais imponente à luz da lua, sua sombra se projetando sobre a praia deserta. O vento carregava o cheiro salgado do mar e o som das ondas quebrando contra as pedras. Miguel e Liana pararam diante da porta entreaberta, trocando um olhar carregado de expectativa e receio. Ainda dá tempo de desistirmos, Liana sussurrou, mas sem dar um único passo para trás. Miguel sorriu de lado. Você realmente quer ir embora agora? Ela mordeu o lábio, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Não queria. Algo naquele mistério a atraía, mas havia algo ainda mais forte que a mantinha ali. Eles entraram, sentindo o chão de madeira ranger sob seus pés. A escuridão do farol os envolvia, mas havia algo a mais ali. Uma energia, uma sensação de que estavam prestes a tocar em algo maior do que poderiam imaginar. Então, uma voz ecoou do alto da torre. Vocês vieram? Um homem idoso surgiu dos degraus, segurando uma vela trêmula. Seus olhos, profundos e melancólicos, passaram de Miguel para Liana. Vocês encontraram a carta, não foi? Liana assentiu, segurando o envelope contra o peito. Sim. Quem era E? O que aconteceu com ela? O homem suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Ela amava-a com todo o coração, mas o destino foi cruel. Ele apontou para um baú de madeira no canto da sala. Liana e Miguel se aproximaram, o coração acelerado. Ao abrir, viram cartas amareladas pelo tempo, fotografias antigas e um vestido azul dobrado cuidadosamente. Liana pegou uma das cartas e começou a ler. Querido A, esperei por você no farol, mas você nunca veio. Meu coração ainda pertence a você, mesmo que o mundo tente nos separar. Sempre sua, E. As palavras eram cheias de amor e dor. Miguel passou o dedo pelas fotografias e, em uma delas, reconheceu a mulher da carta. Seus olhos brilhavam, sua expressão era de esperança. Ao lado dela, um homem de terno elegante. Ela esperou por ele até o fim. Miguel sussurrou. Liana sentiu os olhos arderem. Mas ele nunca veio. O velho assentiu. Alguém os impediu. O silêncio pesou no ambiente. Miguel fechou o baú com cuidado e olhou para Liana. Talvez nunca saibamos tudo, mas podemos dar um final digno a essa história. Ele puxou outra carta do fundo do baú. Estava lacrada como se nunca tivesse sido lida. Com mãos trêmulas, Liana abriu o envelope e começou a ler. Minha doce E, eles me afastaram de você. Me prenderam em um mundo onde eu nunca quis estar. Mas nunca deixei de te amar. Todas as noites, sonhei em fugir e voltar para o nosso farol, onde prometemos um ao outro que nada nos separaria. Se você ainda me espera, saiba que estarei aí. O tempo não apagou o que sinto. Você é minha luz e sempre será. Com todo o meu amor, A. O coração de Liana se apertou. Ele tentou encontrá-la. O velho assentiu, as lágrimas brilhando em seus olhos. Mas o destino foi implacável. Eles nunca conseguiram se reencontrar. O silêncio dominou o ambiente até que Miguel se levantou e pegou as duas cartas, a dela e a dele. Ele caminhou até a janela do farol e as colocou lado a lado sobre o parapeito. Eles merecem estar juntos, ele sussurrou. Liana se aproximou e segurou sua mão. E estão. Agora. Naquele momento, o vento soprou forte, carregando as palavras do passado para o oceano, como se, finalmente, seus espíritos pudessem descansar. Ela olhou para Miguel, sentindo algo nascer entre eles. Algo profundo, real e inegável. Talvez este farol tenha testemunhado um amor interrompido, ela disse suavemente. Mas talvez ele também veja um novo amor nascer. Miguel segurou a mão dela e a puxou para mais perto. Você sente isso também, não sente? Liana prendeu a respiração. O jeito que ele a olhava, como se ela fosse um segredo que ele queria desvendar, a fazia sentir-se viva. Sim, ela admitiu. Miguel passou os dedos pelo rosto dela, afastando uma mecha de cabelo. O farol, as cartas, o passado,
Nada disso importava naquele momento. Só eles. E então ele a beijou. Foi um beijo lento, cheio de promessas não ditas. O farol, que antes guardava um amor perdido, agora testemunhava um amor que finalmente se encontrava. Quando se separaram, Liana riu baixinho. Acho que esse mistério nos uniu de um jeito que eu não esperava. Miguel sorriu. Então, vamos honrar essa história. Mas acima de tudo, vamos começar a nossa. E sob a luz do farol, eles souberam que aquela noite era apenas o começo de algo extraordinário. Olá, pessoal! Se essa história te prendeu do começo ao fim, então já deixa o like para fortalecer o canal. Comenta aqui embaixo se quer mais histórias cativantes como essa. Quero saber sua opinião e suas sugestões para as próximas. Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e embarcar em mais aventuras românticas e misteriosas. Compartilha com seus amigos e amigas que amam um bom romance cheio de mistério. Vamos espalhar essa história incrível. Seu apoio é essencial para o canal crescer e trazer mais histórias apaixonantes para você.